Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Um guarda civil metropolitano reagiu a um assalto e atirou em 2 ladrões em São Paulo. Os criminosos usavam armas de brinquedo e acabaram presos. A ação foi gravada por câmeras de segurança. O ataque foi às 5h30 da manhã numa rua próxima à rodovia Presidente Dutra, na zona norte de São Paulo. 2 homens armados bloqueiam a passagem de um carro. Em seguida, um terceiro assaltante aparece. Eles abrem as portas e começam a roubar o motorista, sem saber que ele é um guarda civil metropolitano. Ao ser retirada do carro, a vítima aproveita um descuido dos ladrões, saca uma pistola e dispara várias vezes. Os ladrões correm. Um deles é um adolescente de 15 anos que foi ferido no abdômen e não conseguiu ir muito longe. Caiu a alguns metros do carro. Outro assaltante, identificado como Wallace Andrade de Oliveira, de 19 anos, foi atingido na perna e também não escapou. O terceiro correu para dentro de uma comunidade e conseguiu fugir. Apesar do susto, o guarda civil saiu ileso. Ele teve o celular, dinheiro, documentos e cartões bancários roubados. Os 2 ladrões baleados foram presos por policiais militares que faziam ronda em uma rua próxima ao local do crime e depois encaminhados a um hospital da região. Na delegacia, ao analisar as fichas dos detidos, os investigadores identificaram o terceiro assaltante. Ele acabou preso em casa e foi reconhecido pela vítima. Gidinei Santos de Carvalho, de 18 anos, e o Wallace Andrade de Oliveira vão responder por roubo e corrupção de menores. O adolescente será encaminhado para a Fundação Casa. Os 2 assaltantes feridos continuam internados. Os policiais também apreenderam as armas usadas por eles no assalto, 2 pistolas de brinquedo. Veja a seguir, bandidos assaltam motorista de aplicativo e passageiros no litoral paulista. Mortes por queda em São Paulo aumentam mais de 400% e idosos são as principais vítimas. Nós voltamos já já. Da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar lamenta os dados. Tinha dado uma parada, então para nós a gente estava até respirando um pouco aliviado e achando assim que a gente tinha superado essa situação. Mas aí já em 3 dias já voltou novamente, né, a ocorrer a perseguição aos nossos irmãos de farda. O Corpo de Bombeiros da Bahia confirmou que nenhuma outra barragem na região de Pedro Alexandre corre risco de rompimento. Depois do susto de ontem, a situação hoje é um pouquinho mais tranquila. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Lívia Raik, que está na cidade vizinha de Coronel João Sá, que também foi invadida pela água. Lívia, boa noite para você. Qual é a situação por aí? Boa noite, Solange. Boa noite a todos. Pois é, durante todo o dia, a gente viu aqui os bombeiros acompanhando a passagem dos pedestres aqui por essa ponte, que é o principal acesso a Coronel João Sá. E depois, no iniciozinho da noite, então, essa passagem foi liberada. A gente estava com uma informação de que 3 pequenas barragens poderiam ter sido rompidas, mas essa confirmação não chegou para a gente. A Defesa Civil, pelo contrário, disse que é muito difícil saber ao certo, porque há centenas de pequenas barragens em toda a área rural. Disse ainda, inclusive, que nas grandes barragens, então, não há risco. E durante todo o sábado, a gente acompanhou a luta dos moradores para recuperar suas casas aqui na cidade. Muitas pessoas permanecem isoladas nos povoados, mas a situação começa a se controlar, como a gente vê na reportagem. Depois de 6 dias de chuva, o sol apareceu. E ver terra no chão trouxe esperança para muitos em Coronel João Sá. Essa é uma das pontes que dá acesso ao município e a gente pode ver daqui a força da correnteza, a força da água ainda é muito intensa, mas aos poucos o rio vai baixando, o que nos permite ver como ela ficou, o estrago e que as pessoas, olha só, elas não conseguem passar nem de um lado nem do outro. Seu Raimundo sabe que a família que vive em um dos povoados da região está bem, mas a preocupação é quanto tempo eles ficarão isolados. Tenho tios, primos, que moram lá do outro lado, estão sem poder vir. Está faltando mantimentos, já está começando a faltar mantimentos. Uma grávida de 9 meses que estava presa em casa precisou ser resgatada no final da manhã. Ela mora num povoado a mais de 10 quilômetros daqui. Foi trazida para a cidade porque poderia ter o bebê a qualquer momento.
Ela foi levada numa ambulância para um hospital da cidade. Após o rompimento da barragem de Coati, em Pedro Alexandre, a 20 quilômetros de distância daqui, só restou sujeira. E a notícia de que mais uma barragem poderia se romper trouxe mais susto e correria. Olha, o desespero das pessoas é tanto que elas estão retirando agora eletrodomésticos e móveis das casas. Ninguém quer correr o risco de perder mais nada. Bombeiros decidiram abrir o vertedouro da barragem de Três Pernas, justamente para evitar um novo rompimento, como mostram estas imagens de um sobrevoo na região. A gente abriu para que houvesse maior passagem e elas não extrapolassem o nível de água, e estamos fechando porque estamos na região de semiárido e as pessoas aqui, a partir deste momento, precisam ter água para beber e fazer agricultura e agropecuária de forma geral. Isso fez com que o volume de água do Rio do Peixe aumentasse ainda mais. Nós conseguimos ter acesso aqui à barragem Três Pernas, a gente veio de carro, mas nesse pedaço aqui, só mesmo a pé, porque olha só a situação e o monitoramento da barragem está sendo feito, assim como de todas as barragens aqui da região, dos povoados, e segundo os bombeiros, pelo menos agora a situação está mais normalizada. Nós fizemos hoje monitoramento de todas as barragens e aquíferos. Nesse momento, eu posso lhe garantir que nós não temos efetivamente nenhum risco de rompimento nas barragens. Durante todo o sábado, limpeza, drenagem da água das casas, na escola municipal, mutirão. Professores e funcionários se uniram para tentar salvar livros, cadeiras e merenda. Tudo foi engolido pela água e lama. Hoje é o dia de limpeza, é o dia de limpeza, né? Todo mundo limpando, para voltar para casa, né? Porque quase todo mundo perdeu tudo. O que vocês conseguiram recuperar aqui? Só mesmo as roupas. Só as roupas e os documentos. Fé em Deus e ir para frente, né? Parte da região sudoeste dos Estados Unidos está em alerta com a chegada da tempestade Barry, que se movimenta rapidamente e pode voltar a qualquer momento a ter força de furacão. Na próxima semana, o tetracampeonato da Copa do Mundo, conquistado pela seleção masculina, completa 25 anos. E olha só, as comemorações já começaram. Das 5 estrelas no escudo, uma é deles. O tempo passou, mas a honra da conquista é eterna. Ouço muito essa coisa, pô, 94, como marcou, que coisa bonita aquilo. Neste sábado, a partida foi em campo reduzido e com 2 tempos de apenas 30 minutos. Os jogadores não exibem mais a antiga forma de atleta, mas na faixa dos 50 anos mostram que ainda mantêm algum estilo e muito amor pela bola. A cabeça pensa rápido, né? O corpo não responde, aí tu cai na real. Realmente passou a época, né? Foram muitos gols, mas o placar era o que menos importava. A grande vitória foi reviver 2 saudades, a dos parceiros e a da bola. Amigos para sempre, né? Nosso lema. Há 25 anos, este grupo não se reunia. Apenas 8 campeões não puderam comparecer. Entre eles, um dos maiores nomes da Copa de 94. Romário. O baixinho não quis participar da homenagem por conta de divergências com a CBF, mas foi lembrado com carinho pelos companheiros. Juntos conquistamos tudo, juntos nunca perdemos uma partida jogando como profissional da seleção brasileira. A conquista do Tetra aconteceu em 17 de julho de 94 na Copa dos Estados Unidos. Foi numa partida emocionante contra a Itália que terminou com disputa de pênaltis. Baggio, ele foi para fora! O Brasil é tetracampeão do mundo! A seleção brasileira não vencia a Copa desde 1970. Por isso começou o torneio desacreditada, mas acabou no colo do povo. Todo mundo contra, e só dando porrada, metendo pau, tal. E nós tivemos que nos unir, nos blindar para superar aquilo tudo. Depois da partida, o grupo participou de um churrasco e no final do dia recebeu uma medalha comemorativa pela conquista do Tetra. Eu não parei de chorar até agora, eu começo a falar, já começo a me emocionar. São momentos que vai ficar marcado para sempre, né? A tecnologia, já tão presente na vida do brasileiro, invade cada vez mais o carnaval. Os robôs também vão para a avenida e deixam os desfiles ainda mais bonitos.
Mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Um mundo digital conectado por celulares, computadores, armazenamento de dados em nuvens, engenharia genética que salva vidas, tecnologia que facilita o dia a dia, elementos que se fundem e que transformam a vida, o trabalho, as relações. As primeiras máquinas foram inventadas para poupar o tempo do homem. A produção manual passou a ser mecânica. Com a eletricidade, manufatura em massa. Depois, o mundo passou a viver com recursos eletrônicos, tecnologia da informação e comunicação. Hoje, as máquinas são pensadas para se integrarem ao cotidiano como uma extensão do homem. É a quarta revolução industrial. Os limites do virtual e do físico acabam se fundindo e também do biológico, né? As tecnologias implantáveis, impressão de órgãos 3D, que se chama atualmente de indústria 4.0, né? O que tem a ver a tecnologia com o samba? Tudo, e não falo apenas do enredo, mas de recursos tecnológicos que podem ajudar a aprimorar o desempenho de uma escola de samba. Afinal, a quarta revolução industrial promove a interação do digital, do físico e biológico. O ritmo dos passistas com a agilidade das máquinas. A Escola de Samba de São Paulo, Rosas de Ouro, anunciou o tema do novo samba enredo, que conta a história das revoluções industriais até a tecnologia 4.0. Umas experiências de realidade aumentada, óculos 3D, monitoramento de pulseirinha, né, para medir a batida cardíaca, a pressão. A intenção é dar um apoio para que a realização da criatividade do ser humano possa se complementar com isso. E isso não seja o principal do carnaval, mas seja um apoio para que seja mais bonito. O desafio do carnavalesco da escola, André Machado, é mostrar para o público essa conexão. A tecnologia é para andar junto com o homem. Se o 4.0 veio para a gente aproximar as pessoas, vai valer a pena. Boa noite e um ótimo domingo. Obrigada pela companhia. Boa noite.